pessoal, tudo bem? Nossa nona live, fechando aqui este ciclo de lives que a gente começou no comecinho, no início do mês de outubro. Minha musiquinha que parou. Aí. Oi, Ana Paula, boa noite. Estamos aqui encerrando este ciclo do mês de outubro, com convidados que trouxeram, olha só, Vale Sonhar, Sérgio já tá aí. Vocês lembram que lá no começo do mês eu falei que ia ter um convidado surpresa? Então, este convidado surpresa, meu esposo, Sérgio, já fizemos várias lives juntas e eu não poderia deixar de fazer essa última live com ele. Por quê? É a pessoa que compartilha comigo o nosso dia a dia, é a pessoa que me tornou mãe, né? Temos 2 filhas maravilhosas. É o meu companheiro, é quem está comigo, é quem estuda comigo, é quem me... Sabe? Estamos aqui juntos nessa missão de educar. Então, por que não chamá-lo, né? Por que não convidar esse companheirão, esse pai amoroso, esse esposo que está aqui no dia a dia comigo? Então, a gente vai fazer uma retrospectiva das lives que a gente fez durante esse mês de outubro, né? Foram 8 convidados e hoje é a 9ª live. Obrigada, maravilhosa, obrigada. E fazer uma retrospectiva e trazer a mensagem que cada um dos convidados deixou para nós. E se você não entender alguma das mensagens, vai lá no IGTV e assiste, porque cada uma delas trouxe um sentido, trouxe uma palavra para essa nossa missão de educar os nossos filhos, né? Obrigada, muito obrigada. A Amélia aí falando com a gente. E eu vou chamar o Sérgio pra gente já começar. Ele assistiu todas as lives, lógico, né? Pra ele estar aqui compartilhando comigo esses aprendizados. Excepcional, né? Todas as lives eu tenho falado que eu tenho aprendido muito. E cada um de vocês que estiveram conosco, que assistem os vídeos, também aprenderam. Oi, Sérgio. Oi, amore, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Olha Tá só, bom, tá pessoal. vindo legal? Tá escurinho? Como é que tá aí? Eu tô achando um pouquinho escuro, assim, eu não sei como é que tá. Pessoal, tô vendo para ver o vídeo direitinho. Vamos ver o que o pessoal vai falar aí. Vamos ver, tá dando para ver certo? Eu tô te vendo, assim, eu tô achando um pouquinho escuro, mas eu tô te vendo. Certo. Pois é, estamos aqui, né? Tem tempo que a gente não faz uma live, né, amor? Acho que desde julho, né? Julho, agosto, que a gente não faz. E a gente Aham. deu um tempo aí, agora tu voltou com as lives, tem sido bem legais as lives. Essa volta às lives, né? E é isso, é a gente compartilhar, trocar ideias, receber gente aqui que curte as coisas que a gente faz, Estão achando escura a tua imagem aí um pouquinho. né? Eu não tenho abajur para você ligar aí do ladinho? Talvez melhore. Hum, eu vou ver se eu consigo mais luminária aqui. Eu vou pedir para as meninas. 2 segundos aí, vai levando a live que eu já volto, tá? Tá certo, vamos lá. Ó, parece que o levantou ficou claro. Quem faz ao vivo, faz ao vivo. Então, pessoal, resolvi fazer com o Sérgio essa última live, porque para trazer todo o aprendizado durante o mês de outubro e também para a gente comungar do que a gente pratica aqui em casa, de tudo que a gente tem aprendido durante. Nós estudamos muito, estou conversando aqui, Sérgio. Nós estudamos sobre. Vai precisar de uma extensão aqui, ó. Tá lá, né? Pode ir falando aí, amor. Tô mexendo aqui que eu ainda não tinha feito live nesse quarto aqui. É mais escuro do que eu costumava estar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com as mensagens das 8 lives que a gente fez, amor, nesse mês de outubro? Ok. Ok? Vamos lá. Como convidados, tivemos Val, a Jamília, que foi na ordem, viu, pessoal? A Aline, a Cida, a Tereza, a Fabrícia, o Marcos e a Karen, que foi ontem um bate-papo bem gostoso. E cada um deles, amor, ficou melhor, tá mais claro. Tá melhor? Engraçado era pra estar mais escuro, ó. Ai, ai. Vamos assim. Vou tentar aqui ver se. Olha, fica Aí, mais escuro. Olha só. não,
Pra gente ficou bom. Aqui tá bom. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Aqui, ó. Vê se fica melhor assim. Não, deixa eu ver. Isso tá Ficou melhor escuro. assim? Tá escuro. Engraçado. Agora ficou bom, agora ficou bom, agora tá ótimo. Tá bom. Agora ficou bom. Ok. Certo. Tá, vamos começar de novo, então. Eu acho que a conta aí atrás tá bem. Agora deu, agora vai. Então, nós vamos começar a live fazendo um compilado de todas as lives do mês de outubro. E aí, a gente vai trazer a mensagem que cada um dos convidados trouxe, né? Então, a gente vai comentar um pouco também, quem assistiu todas as lives. Tá dando um eco aí, Sérgio Murilo. Hã? Tá dando um eco. Não, tá não. Tá de boa aqui. Eu não tô falando nada. Não, eu estou ouvindo a minha voz. Como é que faz? Não sei. Vou achar aqui mais um pouco. Vê se ficou melhor. Deixa eu ver. Ficou ótimo. Agora eu não estou ouvindo. Boa noite, Kátia. Kátia chegando por aí também. Ana Paula já está aqui na live. Nélia, vamos lá, vamos começar. Então, nossa primeira live foi com o Val, uma pessoa maravilhosa que eu conheço lá de. Ó, também acho que está com um pouco de eco. Se você não colocar um fone, não fica melhor? Pode ser. Eu acho. Preciso das minhas contra-regras aqui. Trazerem um fone aqui para mim. Nunca usei fone, não. Nunca usei Mas fone, tá nem uma das nossas melhor. lives. Quando tem eco, Sérgio Murilo, a gente coloca o fone e melhora um pouquinho. Ó, o som tá ruim, viu? Eu vou pegar o fone aqui. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Isso é falta de costume, viu, gente? Tem tempo que a gente não faz live. Ai, ai. O Ah, senhor, mas o conteúdo tá bem legal. Moreira entrando aí. A gente tem muita coisa para falar aqui legal. A gente vai fazer uma retrospectiva das lives que a Elisa fez agora e também desse ano todo, né? O ano a gente já está entrando em novembro aí e a gente vai falar um pouco de tudo que aconteceu com a gente nesse ano e ainda está acontecendo, né? Os desafios, e vai ser bem interessante. Eu acho que a gente trocar ideia de quanto que a gente amadureceu como casal esse tempo todo. Vamos ver. deixa eu ver se melhora o som. Colocou o fone, tá ok? Oi, coloquei. Tá conseguindo me ouvir? Hum? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô te ouvindo sim, direitinho. Tá. Só baixa um pouquinho a sua câmera, isso aí, ficou melhor. Isso, ficou ótimo. Beleza. Ai, agora vamos começar. Acho que depois de alguns probleminhas técnicos, pessoal, vamos iniciar a nossa live novamente. É isso que dá, o casal fazendo live vai ter sempre essas assim, esses ajustezinhos, né? Porque, vamos lá. Então, quem sabe faz ao vivo, é isso aí, Moreira. Vamos lá. Então, a minha primeira convidada foi a Val, gestante, que mora em São Luís, e a mensagem que ela deixou foi a seguinte: olha só, pessoal, eu tentei pegar a essência da live de cada um. Engraçado, né, Sérgio, que sempre que acabavam as lives, nós conversávamos sobre tudo que a gente tinha aprendido. Oi, Yara, boa noite. E como cada pessoa tem uma percepção diferente, né, Sérgio Murilo, de educação, de criação de filhos, sobre a perspectiva da mãe, do pai, da gestante, no caso da Val, né? É muito legal. Então, assim, essas 8 pessoas que estiveram com a gente aqui nesse mês de outubro, elas trouxeram
tanto aprendizado, trouxeram tanta coisa legal, porque cada um de nós tem uma perspectiva de o que é educação. Por mais que a gente estude, que a gente leia, cada um vai interpretar de uma forma, né, Sérgio? E aí vem alguém, você conversa sobre aquele assunto e você olha através da perspectiva do outro. E isso, para nós, foi muito rico durante esse mês. Então, o que Val deixou como essência na live que a gente fez? Não precisa ser pesado, pode ser leve. A educação, o cuidado, o zelo, né, Sérgio? Comenta um Sim. pouquinho, Sérgio, que você acompanhou todas elas, lógico. Comenta um pouquinho aí sobre esse pesar que Val falou na nossa primeira live. Eu acho que o pesado fica quando você busca uma ideia de perfeccionismo. Você quer ser perfeito como pai, como mãe, você acha que não pode errar, você acha que tem que saber tudo, e é um aprendizado incrível, né? Assim, filho não vem com manual, a gente já falou isso algumas vezes, e cada pai e mãe, cada casal vai descobrir o seu caminho, né? Cada um tem seu caminho, tem umas diretrizes, a gente falou em princípios, mas cada casal tem que encontrar dentro da sua sinergia uma maneira dele impactar e criar os seus filhos, né? Eu acho que é isso. É quando você acha leveza, quando você é, quando você deixa de estar muito preocupado com o que os outros estão fazendo. Você se preocupa em descobrir o seu caminho, em conhecer, em estudar, em buscar exemplos que te inspirem para você ser um pai melhor, uma mãe melhor, enfim. Perfeito. É exatamente isso, Sérgio Murilo. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu momento, né, Sérgio? É isso aí. E na nossa segunda live, que tem muito a ver com isso que você falou, Sérgio Murilo, que foi com a Jamile, também mora em São Luís, e ela deixou a seguinte mensagem para cada mamãe e cada papai. Você está exatamente onde deveria estar, vivendo o seu momento e mudando pouco a pouco. Olha só, Sérgio Murilo, é exatamente o que você falou, até parece que a gente combinou, né? E foi a mensagem na live que eu fiz com a Jamile, né? É, uhum. É o momento. Assim, o pai e a mãe, quando se unem, quando formam um casal, eles têm uma maturidade e você vai amadurecendo, pelo menos se espera que isso aconteça, ao longo dos anos, né? Então, assim, não é o mesmo pai e mãe que criam o segundo filho, por exemplo. Né? Então, assim, cada filho ele é influenciado por o que é bom e ruim pela fase que vive o casal, de aprendizagem e de amadurecimento na relação ou até mesmo a decadência da relação, né? Essa pandemia veio aí para colocar muitos casamentos à prova, muitos casamentos de famosos não duraram e das pessoas comuns também os casamentos foram para o espaço e outros se fortaleceram de uma maneira muito legal, né? As pessoas aprenderam a dividir tarefas, enfim. Essa fase, esse amadurecimento, essa jornada que cada casal tem que buscar. Exatamente. Na nossa terceira live, que foi com a Aline, né, uma amiga aqui de Imperatriz, e ela deixou a seguinte mensagem, né? A essência da nossa live foi: você é amado. E assim, foi uma live em que a Aline trouxe muito, além da experiência dela como mãe, a questão do eu criança, porque eu, mãe, já fui criança. E tudo que eu trago para esse relacionamento, como o Sérgio falou, de eu com o meu cônjuge e na criação dos meus filhos. E ela deixou muito claro essa questão de que, independente de qualquer coisa, você é amado, né? Independente do que você passou, independente de como foi a sua criação quando pequeno, como foi, como aconteceu, as feridas que você traz, as que você está tentando curar. E isso influencia muito também na educação que vamos dar aos nossos filhos, de precisar ter essa cura para poder, né, estar educando nossos filhos num direcionamento mais correto, né, num direcionamento mais, vamos ser redundantes, direcionado. Né, Sérgio? Essa questão de amor, assim, tu teve uma feliz escolha nos convidados que
passaram por tuas lives nos últimos tempos. O pessoal estudou, o pessoal se preparou, o pessoal tem uma preocupação acima da média para educar os filhos, né? A gente notou em todo o conteúdo. Jamile aí me surpreendeu pela juventude aí, a busca grande, né? A Aline é uma querida, uma pessoa que a gente gosta demais e que a gente sabe que, o tanto que estuda, a preocupação dela em acertar, né? Então, assim, essa questão de se sentir amado, ela é muito relativa, porque não é a questão do pai ou a mãe darem amor, é como o filho percebe. Muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho e o filho não está vendo dessa maneira. Ele não está se sentindo amado, porque a percepção de amor ela é individual. Cada filho se percebe amado de uma maneira. A gente teve a oportunidade de ler uns bons livros nesse ano de pandemia, né? Entre eles, foi até relido os 5 hábitos, né? De aliás, os 7 hábitos, né, de pessoas extremamente eficazes e também a questão das 5 formas, 5 linguagens do amor. Nas 5 linguagens do amor, fica claro que cada filho tem uma percepção absolutamente diferente. Aqui em casa, isso foi muito importante para a gente, porque a gente, às vezes, quer amar do jeito que a gente gostaria de ser amado. E tu sempre fala isso, né? A gente tem que amar do jeito que a outra pessoa gostaria de ser amado. Você saber essa linguagem, você entender isso, como facilita. E facilitou muito para a gente como casal. Uhum, exatamente isso. Na nossa quarta live, olha só, vem uma complementando a outra, mas muito legal. Isso aqui, pessoal, eu não escrevi hoje. Isso Amor, aqui, só um cada. detalhe. Só Ah, um detalhe, esse ato falho aí, quando eu ia falar das 5 linguagens do amor e falei de 5 hábitos, hoje eu estava numa reunião do nosso grupo com Paulo Vieira, né? E eu perguntei, Paulo, fala de 6 livros para a gente ler durante o ano, né? E me surpreendeu que um dos livros foi os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Porque é um livro que olha já só. está há muito tempo aí, né? Tem tanto livro mais recente, teorias, enfim, bem, até revisão dos 16 princípios, né? De Napoleão Hill. E, no entanto, ele citou esse livro. Eu acho que ele está tendo que reestudar esses livros para enfrentar os desafios que ele tem, né? De cada filho ter uma etapa, né? Tem um filho ainda que é bem novo e veio para provar todas as teorias dele, como ele fala. Então, assim, é bem interessante, gente. Puxando esse gancho, ele fala, não leia mais, até me surpreendi, do que 6 livros por ano. Mas leia, releia, aprenda e execute esses livros, né? Fica uma lição. Ele diz que as pessoas estão buscando muito conhecimento, mas muito pouco implementação, muita pouca implementação desse conhecimento. Achei bem interessante isso aí. Pode Legal. voltar aí aos... Vamos lá. Então, engraçado, é isso que eu estava falando agora. Essas anotações que eu fiz das nossas lives, todas as vezes que eu terminei uma live, que eu finalizei a live, eu colocava a mensagem que a minha convidada e convidado deixou. Então, assim, engraçado que agora, fazendo essa leitura, Sérgio Murilo, uma está complementando a outra. Olha só, na quarta live que foi com a Cida, aqui de Imperatriz, uma pessoa muito querida, nós nos aproximamos esse ano. Olha só a mensagem que ficou na live dela. Se cure, pai, mãe, para depois transbordar. Então, nós precisamos trazer aquelas feridas que a gente sabe que tem. Cada um de nós, a gente sabe como fomos educados. Então, a gente precisa curar as feridas para poder transbordar amor. Então, muitas mães, muitos pais, a gente percebe que durante a educação ainda traz muitas feridas, trazem, e essas coisas às vezes sobrecarregam sobre os seus filhos. Como é que eu posso falar? Até mesmo na questão de você as expectativas sobre aquele filho, né? Eu não pude, mas o meu filho vai realizar por mim, a minha filha vai realizar por mim. Então ela deixou muito claro isso nessa live e eu achei muito interessante.
segure para depois transbordar. Uma pessoa que não tem amor, ela não transborda amor. Uma pessoa que não se perdoa, ela não consegue perdoar. Não é muito legal isso, Sérgio? Falando de perdão, é um desafio que todo mundo tem, né? Como é difícil a gente perdoar. E talvez uma das pessoas mais difíceis que a gente não consegue perdoar é a gente mesmo. A gente erra, e tem uma dificuldade muito grande de se cobrar. O nível de cobrança sobre nós mesmos, às vezes, é intenso. E principalmente na questão de criação de filhos, onde a gente quer fazer o melhor. Né? Quando a gente erra, e a gente erra sempre, né, nessa tentativa diária de acertar, de criar filhos. Como é desafiador, né, amor? A gente pegando para esse ano aí, esse nosso ano, quanta coisa que a gente enfrentou, né? Ontem a gente via a live da Karen, e a Karen colocando, dizendo que o maior desafio dela foi a questão de colocar os filhos para essa aula virtual, né? As aulas online, exatamente. As aulas online. Assim, muito desafiador, foi para muitos pais, a gente viu aí, assim, o desespero dos pais que precisavam trabalhar em home office e às vezes não conseguiram ter essa concentração, porque os filhos puxam o tempo todo, exigem, dependendo da idade, se exige muito, né? Então, assim, é isso aí. Essa questão de você se curar tem que ser uma coisa diária. Exatamente. E aí a gente vai para a live, a quinta live que eu fiz com a Tereza, uma pessoa muito querida também, de São Luís, e ela deixou a seguinte, ela não deixou mensagem, né? Quer dizer, ela deixou inquietações para as mães e para os pais, principalmente para as mamães. Olha só a pergunta que ela deixou assim no final da live. E eu falei, nossa, uau, presta atenção. Você está sendo mesmo a mãe que você diz ser? Só um minuto, amor. Olha só. Oi, amor. É um problemazinho Sérgio, técnico. tá aí? Tá tudo. Oi, baixa mais um pouquinho. Aqui. Tá. Tá, vou repetir que eu acho que você não ouviu. Ouvi, A Tereza, sim. ela deixou uma pergunta, né? Então, falando dessa questão toda de educação, ela falou assim: será mesmo que você está sendo a mãe que você diz ser? Ela falou muito durante a live sobre congruência, né? Sobre você ser congruente com o que você ensina, com o que você está vivendo. O que você pede para o seu filho fazer, com o que você faz, com o que ele te observa fazer. E eu achei interessante porque falar é muito fácil, né? A gente ficar falando que é assim, que tem que ser dessa forma, mas será mesmo que eu estou sendo essa mãe que eu tanto falo para os outros que eu sou? Olha só. E aí, quando você é psicanalista ou você é coach, você escuta esse tipo de cobrança e de piada até, né? Ah, é psicanalista, é coach. Tipo assim, acha que a gente vai andar sobre as águas por ter um conhecimento e por a gente ter ferramentas que podem ser aplicadas para melhorar a vida da gente e das outras pessoas. Não é assim, a gente anda, a gente cai e a gente está todo dia procurando ser melhor, ser uma versão melhor da gente mesmo. Mas a gente cria uma consciência de saber que a gente está falhando, que a gente ainda está num processo de maturação do nosso conhecimento. É justamente isso que Paulo Vieira falava hoje na nossa reunião. É você fazer esse conhecimento se tornar uma ação, ele se tornar uma prática diária, que não é fácil. Não é fácil, né? E a gente, muitas vezes, a gente tem a síndrome do impostor. A gente se acha um pouco será que realmente eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanta coisa para agregar? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo numa live? Será que o impacto daquilo que eu estou ensinando, ou divulgando, ou colocando aquilo está mudando a vida de alguém, impactando a vida das pessoas? E a gente teve a grata surpresa de, nas lives que a gente fez, falando sobre os 11 princípios, pessoas depois em off falaram muito com a gente sobre o impacto disso, né? Que a gente deixou uma série de mensagens legais
E nosso livro tem sido bem desafiador, viu, gente? A gente pensou a princípio, até abrindo aqui um parêntese, a gente está escrevendo um livro. Aliás, tem dois andando, né? Mas, assim, um que a gente falou e comentou mais é sobre a questão dos princípios que nortearam na criação e nos norteiam na criação de nossas filhas. E, assim, tá andando, né? Tá, daqui a pouco tá na prensa, mas tem sido desafiador, ó. Desafiador. Tá ficando bem legal. A gente esperava que ele já tivesse pronto e a nossa ideia é até dezembro a gente tá lançando ele aí. Tá bem encaminhado, já tem muita coisa feita. Um pouquinho de paciência aí para quem a gente divulgou tanto. A gente achou que ia ser mais fácil e mais simples, porque a gente pensou em lançar um e-book. E a gente resolveu depois fazer realmente um conteúdo um pouco mais denso e lançar um livro. E tá bem legal, gente. Bem, bem legal mesmo. Ó, E é Sérgio, isso. O Moreira tá falando aqui, né? Meu amigo, aqui em casa o desafio continua diariamente. Quando você falou das aulas online, né? A Edilene tá falando aqui, aí é que o desafio é maior, como se tivéssemos obrigação de acertar 100%. Edilene, é muito isso. Nós nos cobramos demais, né? Parece que assim, precisamos acertar 100%, né? E assim, como o Sérgio colocou, é um desafio diário. E cada fase dos nossos filhos tem uma gravidinha aqui, né, na nossa live. Ó, o pessoal que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Tem gravidinha na nossa live, então assim, entenda que até foi um dos assuntos ontem da nossa live com a Karen, cada fase vai exigir alguma coisa de nós. E nós, mães e pais, temos que estar assim, abertos, com o coração, entender essa fase e entender que ela vai passar. A fase da amamentação, a fase da criança um pouco maior, que vai exigir uma atenção da mãe e do pai. E isso, cada fase vai exigir um pouco mais de nós. Então, assim, são desafios diários, pessoal. É como o Sérgio falou, são desafios diários. E a gente tem que entender que somos falhos, e o importante é reconhecer isso e tentar melhorar. Esse é o desafio de todos os dias. A gente, Continuando. a gente que faz, tu que faz psicanálise, eu já fiz, a gente tem influência muito grande de Freud, né? Freud, embora muitas vezes seja até contraposto pelas teorias mais novas, mais modernas, ele é marcante, porque é o pai da psicanálise, é um médico que inventou o subconsciente, que até então não se falava do subconsciente, é, é, e classificou a vida da criança em várias fases, né? A gente tem aí que é a fase oral, que vai de 0 a 1 ano, a gente tem a fase anal, que vai de 1 a 3, a fase fálica, que vai de 3 a 5, né? Depois tem outras fases, da latência até a puberdade, fase genital, mas assim, a gente quer colocar, independente da teoria que se vai falando, a importância da criança até os 7 anos. Gente, o impacto é muito grande. A gente está até vendo uma série, e na Netflix, ela é uma série muito forte, que fala sobre o... Como é que é, gente? Agora deu um branco aqui. Alienista, vou lembrar aqui. Então, a série fantástica que fala sobre o começo da psicanálise, o começo da psicologia, onde muita gente achava que todos os sentimentos estavam no coração, né? E na série é mostrada, é alienista mesmo. Na série é mostrado que ele pega, o doutor abre o cérebro de um maníaco, de uma pessoa que sofreu todos os traumas na infância e acabava matando meninos, era um serial killer, e ele abriu o cérebro e ficou espantado. É completamente normal em termos anatômicos do cérebro, né? Que se faziam isso. Até o cérebro de Einstein chegaram a fazer, de secar, para tentar se achar alguma coisa. A neurociência ainda não estava tão avançada. Hoje você já sabe cada pedacinho do cérebro, como é que ele funciona. Mas, e ainda tem mistérios a serem resolvidos. Mas naquela época não. Né? Então, assim,
e pegando um gancho dessa, já que a gente está falando desses primórdios aí de 1800, final de 1800, o começo do século XX, que é quando Freud desponta com suas teorias, a gente vai falar um pouco assim de uma autora que se fala muito aqui, amor, que é da Jane Nelson, né? Que ela é uma digamos assim, a mãe da disciplina positiva, e ela foi influenciada muito por Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, né? Austríaco também, assim como Freud. Freud ficou muito tempo na Áustria. E a gente vai falar um pouquinho dessas diversas correntes que tem hoje, que servem para nortear os pais sobre a educação. Mas vamos voltar aí ao que Vamos eu estava voltar falando. aqui. A Yara colocou aqui, Sérgio Murilo. Aprendemos a ser pai e mãe junto com os nossos filhos. Errando ou acertando, buscamos o caminho mais coerente conforme nossos princípios e convicções. Enfim, aprendendo sempre. Você falou tudo, Yara. A gente aprende a ser pai e mãe com os nossos filhos. E eu sempre falo, quando eu estou aqui nas lives, o quanto eu aprendo com as meninas. Em todos os sentidos. E cada idade, né, a Júlia com 16, a Beatriz com 11 anos, o que elas me ensinam é muito gratificante. E estudar, me dedicar para ser uma mãe melhor, para mim não é difícil, não é obrigação, é prazeroso, porque você olha para elas, né, Sérgio, para as nossas filhas, a gente olha para elas e você vê ali o crescimento delas como pessoas, que têm valores, que têm princípios, que escutam o que a gente está ali orientando e errando às vezes, e a gente reconhece isso, é E muito mesmo importante. assim não é fácil não, hein? Os Não estou desafios são falando que diários, né, amor? mas onde É. a gente sabe. Então, quem é mamãe e papai sabem. Então, mas o importante é que a gente está no caminho. Yara, é exatamente isso. Indo para a sexta live, Sérgio Murilo, com a Fabrícia, nutricionista, foi uma live que, assim, foi extraordinária também. Qual foi, a mensagem? Se você não entender, vai lá e assista, vale muito a pena. Dentre tudo que ela falou, eu retirei a seguinte mensagem. Oi, Tereza, boa noite. Ó, doutora Fabrícia entrando também. Equilíbrio. A mensagem da live com a Fabrícia foi, doutora Fabrícia foi, equilíbrio. Não precisamos tirar nada. Isso a gente falando da questão alimentar das crianças, de como isso influencia no comportamento e como pai e mãe pode educar através da alimentação. Olha só, pessoal, é profundo, é muito profundo. Não precisamos tirar nada, apenas ir acrescentando aos poucos que tudo vai se organizando, tudo vai se acomodando. Olha só, e aí você vai, não tirar nada? Elisa, eu não entendi. Vai lá e assiste a live, que tá muito, muito legal. Então, olha só a mensagem, né, Sérgio? Isso a gente pode pegar e adotar para tudo dentro da criação de filhos, né? Dessa orientação que a gente dá para os nossos filhos, né, Sérgio Murilo? E foi uma live fantástica, sabe, amor, que eu contraponho algumas teorias vigentes quando aparece aí, e acaba que de cada 10 situações, pelo menos umas 9, eu acabo acertando, né? Você sabe disso aí. A última polêmica que a gente tinha sobre alimentação era o bendito limão, né? Um limão espremido de manhã. E não é tema para a gente entrar muito aqui, mas eu sempre fui um pouco contrário a isso, né? E aí, outra situação também, isso dá uma live todinha, né, amor? Outra situação, a questão dos integrais, dos alimentos integrais. Enfim, tem tanta coisa aí, e assim, a Fabrícia deu uma contribuição importantíssima de que, assim, a questão são os excessos, né? Você pode ter tudo na alimentação e se você trabalhar isso bem com seu filho, você vai colher os frutos bem legais disso aí. Ela disse que foi uma coisa que ela, pela alimentação, a dificuldade de alimentar os filhos, ela, inclusive, entrou mais estudando a parte até de entender o sentimento do filho em relação à questão de se alimentar, né? E A tu questão citou comportamental
mesmo, né? comportamental, questão comportamental. E a gente tem até uma história lá em casa que a gente era obrigado a parar nosso jogo de bola à tarde para Eu tomar contei isso um online. copo de leite gigante, né? Minha mãe tinha. Vocês já viram aquele copo de chopp que você toma assim? E a gente era obrigado a parar para tomar esse copo de leite à tarde. A gente estava jogando bola. A gente não queria, mas ela achava que estava fazendo o melhor, né? Do meio para o fim, a gente começou a derramar o leite. Ah, derramei sem querer. Aí funcionou algumas vezes, e depois a gente foi obrigado a tomar dobrado, né? Então, assim, as atitudes têm consequências. É, do jeito errado, né? Ela disse que a gente, todo mundo é alto, acho que meu irmão menos alto, ele tem 1,76 m, Menos alto. e e eu que sou mais alto, tenho 1,82 m, eu acho que eu já encolhi até um pouco a idade, talvez esteja em 1,80, 81, né? Mas, é assim, e meus pais são muito baixos, né? Ela disse que é o leite, o bendito leite. Mas, assim, essa É, relação com a foi o comida, entendimento dela, né, Sérgio Murilo? O é, entendimento dela essa- na época, ela fez o melhor que ela podia. e o pior, eu descobri anos depois que ela detesta leite, coisa incrível, né? Ela odeia leite. Então, Ai, ai. Só olha, isso dava Sérgio uma Murilo, live também. olha só. Mas é a- isso. A contribuição foi muito interessante para a gente saber esse bom relacionamento desde pequeno com o alimento, ele vai prevenir distúrbios alimentares, né? Essa questão de você engordar, emagrecer, eu mesmo que vivo essa situação, enfim. Hum. A Kátia escreveu aqui. É verdade, dar tempo ao tempo com muito amor, sempre com muito amor. É isso aí, Kátia, muito, muito legal. A Dani entrou aqui, boa noite, Dani. A Edilene achou uma graça a história do leite, e é mesmo, viu, Edilene? É, mas eu tenho certeza que a minha sogra fazia e fez, porque ela era o que ela sabia, era o melhor na época, e funcionou, como diz o Sérgio. Os meninos são muito grandes, todos eles são altos, mas essa relação com a alimentação é muito importante e começa de pequenininho. Tem que assistir a live, gente, que se eu for repetir o que a gente falou, é tanto assunto importante, a questão de obrigar o filho a comer tudo que tem no prato. Gente, é um tema importante. Assistam lá que vale muito a pena. Vamos para a próxima. A minha sétima live, que foi com o Marco, né, de São Luís, um pai assim, gente, que pai, viu? E que busca melhorar todos os dias. Pai da Letícia, de 7 aninhos, ele deixou a seguinte mensagem: não trate o seu filho como se fosse a sua propriedade. Olha só, olha só. O que ele quis dizer? Durante a live, ele colocou com muita sabedoria a questão da gente dar autonomia para os nossos filhos. Obviamente, dentro de cada idade, né? Dar autonomia, entender que nós, Elisa é Elisa, a Júlia é a Júlia, a Beatriz é a Beatriz. Não colocar as nossas expectativas, não querer que eles sejam assim ou assado, eles são eles. O nosso papel é orientar. Orientar para quê? Como a gente conversou na live, pegar as. Tá tudo bem aí, Sérgio? Tá sim. Problemas técnicos aqui com meu suporte aqui, mas está resolvido. Ótimo. Então, a questão do pai e da mãe, orientar e entender. Nós somos nós. Eles são eles. Eles têm as potencialidades deles, eles têm as qualidades deles, e a gente fazer o quê? Maximizar isso dentro da nossa educação. Então, foi muito legal a live também, foi muito pertinente, e eu adorei quando ele falou: não são nossa propriedade, eles são indivíduos. Indivíduos que vão ter a vida deles, que vão seguir o caminho deles, né, Sérgio? O Marco é um cara estudiosíssimo, é um cara que conseguiu mudar a vida dele completamente. Quem conhece a história do Marco, é um coach fantástico, um cara que estuda demais, participa demais de tudo, vai buscar a fundo todo o conhecimento que ele sente essa necessidade. É um pai altamente presente, é um pai pai e mãe, né? Ele é pai, pelo que eu entendo. Ele cria uma filha, ele pegou para ele essa responsabilidade de criar uma filha e é extremamente desafiador, né? A gente, quando se trata de filho, é um universo muito grande e a gente gosta de estudar muito e explorar muito esse universo, né? E aí fica a questão de uma linha onde você tem a
o autoritarismo, onde o filho não pode falar nada, como era antigamente, no tempo dos nossos avós, principalmente, e, e a própria mulher mesmo tinha poucos direitos, né? Com a emancipação da mulher, os filhos automaticamente vieram ganhando esses direitos. E do outro lado, a permissividade, né? Aqueles filhos que foram altamente reprimidos por seus pais, um belo dia se rebelaram e criaram a contracultura, criaram toda uma maneira de viver, de liberdade, de tudo, sem ligar muito a isso. Está muito ligado nos Estados Unidos, se a gente for acompanhar, o movimento hippie, a guerra contra o Vietnã, a briga dos negros pela a emancipação, a liberdade, tudo isso foi feito dentro de um conjunto, e isso criou também tanta liberdade, os pais começaram a ter uma permissividade tão grande que perderam um pouco o controle dos filhos. É o chamado pai amigo, né? E a gente não é muito a favor dessa teoria, que pai é amigo de filho. Pai é pai, mãe é mãe, e a gente tem um papel fundamental e insubstituível nessa trajetória da gente orientar nossos filhos para uma vida melhor, uma vida plena, uma vida equilibrada, né? É esse o desafio. É muito desafiador, né? E aí, amor, eu vou puxar um gancho aqui, assim, tem teorias hoje que são fantásticas. Por exemplo, minha opinião aqui, viu, gente? Vou gerar um pouco de polêmica. Disciplina positiva, que se fala tanto aí, tem um material vasto, as escolas estão implementando muito a questão da disciplina positiva. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas, né? Quais são as ressalvas que eu coloco na disciplina positiva? Ela tem 90% de assertividade. Tem muita coisa boa, mas muita, sabe? É a melhor entre as que estão mais se discutindo hoje, mas tem algumas situações, tá? Por exemplo, uma busca extrema entre igualar pai e filho. Isso vai acontecer naturalmente quando seu filho atingir uma idade de adolescente. Você já vai discutir de igual para igual com seu filho em muitas coisas, mas sempre da postura do pai. E às vezes se usa em querer buscar esse equilíbrio, até a questão que a gente tem que sempre se achar para o filho. Só converse na altura do seu filho, só converse olhando nos olhos. E eu particularmente estudo alguns autores que não concordam muito com isso, e eu vou nessa linha de não concordar. Porque quando você está numa situação onde você tem que chamar a atenção, você tem que conversar um pouco mais duro com seu filho, você tem que estar na postura de pai. Você tem que estar na altura de pai. E seu filho olhando para você de baixo para cima. Ok? Então, assim, até principalmente os 7 anos, você é herói do seu filho. Então, assim, você sentar com seu filho e você for falar de todos os seus muitos defeitos que você tem e que ele vai acabar descobrindo naturalmente, né? A gente tem um quadro aí, bem-vindo, papai, vocês são quase perfeitos, né? Então, nossas filhas hoje nos veem que a gente tem muita coisa a melhorar e que a gente é um ser humano onde tem os seus defeitos. Mas, assim, os filhos vão descobrindo naturalmente, porque eles descobrem, não é pelo que você fala, é pelo que você faz. E a gente vive um Big Brother com nossos filhos diário. O filho te vê a cada momento. Ele vai gritar se você gritar, ele vai falar baixo se você falar baixo, e a gente aqui erra, a gente grita às vezes, a gente já cometeu erros onde a gente reconhece também, veio pedir desculpa para nossos filhos, mas a gente resguarda muito a posição que a gente é pai. A gente é uma autoridade, e quem está no núcleo dessa autoridade é a família, e não o filho. Do jeito que é colocado, de algumas visões dentro da disciplina positiva, o filho, a família gira em torno do filho, das necessidades, das vontades, e não, assim, o filho é o centro da família, e a gente particularmente não concorda com isso.
O filho é uma parte importantíssima da família, mas a família em si, ela é o centro que a gente tem que orbitar. E é importante falar, Sérgio, que assim, esse nosso posicionamento é em cima do que a gente já vive há 16 anos, desde quando nasceu a nossa primeira filha. O que funciona, o que não funciona. A gente já tem uma bagagem para falar e entender o que dá certo. Lógico que não tudo, obviamente a gente continua aprendendo, como a gente sempre fala aqui, mas o que dá certo e o que não dá certo. Às vezes, a liberdade, a permissividade demais ou esse igualar-se, acaba que o respeito ele vai desaparecendo e a gente precisa ser respeitado, né? O pai e a mãe só vai ser amado pelo seu filho se ele for respeitado. Então, é como o Sérgio falou, às vezes é necessário uma posição mais enérgica, obviamente, porque você é o pai e a mãe, você está aqui na Terra para orientar. O seu filho, até os 12 anos, ele está em formação. O cérebro termina de se desenvolver lá para os 24, 25 anos, né? Que foi feito um estudo agora e identificou-se isso. Mas até os 12 anos, que são os 12 anos principais de você mostrar valores, você mostrar quais são os princípios da sua família e mostrar falando, ensinando e principalmente fazendo, você tem que ser o pai e a mãe, né, Sérgio? Não dá para Outro confundir. assunto polêmico aí para a gente colocar na live aí. Eu falei, hoje esse é o dia dos assuntos polêmicos, né? Por exemplo, punição. A disciplina positiva coloca a punição como uma coisa extremamente humilhante. E realmente, dependendo da maneira que você pune, você está humilhando seu filho. Mas às vezes o combinado não sai caro. Se você combinou, se você pautou assuntos e você combinou como é que isso seria regido e foi concordado, todo mundo teve até a possibilidade de dar sua opinião, como a gente faz aqui em casa, a partir do momento a gente concorda com a punição. O nome dele é isso aí, é disciplinar e punir. Que a gente não é a favor da violência, não é mesmo, mas a gente é a favor de algumas situações onde a pessoa que tenha consequências lógicas e naturais, né? Eu ia destacar isso, Sérgio. Me permita interromper, mas a questão, quando o Sérgio coloca punição, é a questão de toda ação tem uma reação. Então, para toda coisa que é feita, tem uma consequência. Como é que você vai educar seu filho se ele tomar algumas atitudes que não são condizentes com o que você ensina, com o que é o correto, se você não mostrar a consequência daquilo, se aquilo não tiver consequência, né, Sérgio? Então, mas é como eu falei agora há pouco do comentário da Kátia, é com amor, tem que ser feito com amor. E falar com amor, educar com amor, corrigir com amor, não quer dizer necessariamente ser permissivo, não. Às vezes precisa ser enérgico. E ser enérgico e corrigir é um ato de amor, porque correção é amar. Eu sempre falo que os nossos filhos, eles vão crescer, vão ser adultos, e lá fora não vai ter o papai e a mamãe para estar arrumando, ajeitando né, fazendo vista grossa. Não vai ter. O mundo está lá fora, eles precisam entender como funciona. O Então, mundo cada não vai atitude fazer todas as vontades, não vai. não vai fazer, né? Eu vou precisar aprender a conviver com pessoas que às vezes não fazem parte aqui do meu grupinho, como é o caso da escola, né? Os trabalhos escolares, que tem sempre aqueles que têm mais afinidade. Eu preciso entender que eu tenho que lidar com pessoas diferentes de mim, que eu tenho que respeitar. Então, são coisas assim, como disse Sérgio, que assim vai dar outra live. Então, é muito importante eu, mãe, você, pai, mostrar para o seu filho como é que funciona. E ele entender a partir de agora, né, Sérgio, que tudo tem consequência. Outra Boa. situação que é extrema também, amor. Já tu ia falar? Acabou? Não, tranquilo, pode continuar. Sim, desculpa. Outra situação que é também extrema, a questão das PPS, né, das perguntas. Tem determinada fase de seu filho, principalmente até os 7 anos, que você precisa fazer uma transição entre você orientar
e dizer aquilo que ele deve fazer, e você começar a perguntar e fazer ele refletir de acordo com a sua maturidade. Porque às vezes as pessoas têm uma interpretação que eu acredito até que é equivocada da forma de educar o filho, que tudo você tem que fazer pergunta. Quer dizer, o filho vai chegar a uma conclusão, dependendo da idade, que o pai e a mãe não sabem de nada, porque tudo que ele pergunta, Volta uma pergunta. recebem uma outra pergunta de volta, entendeu? Então, isso tem que ser de maneira consequente. Uma das primeiras coisas assim vocês vão achar até engraçado, gente, que eu vi assim de orientação errada, no ato de amamentar até. Por exemplo, para amamentar, o braço da criança tem que ficar livre, não pode ficar preso aqui. Mas isso vai acontecer um processo natural do crescimento da criança crescer e o braço dela vai ficar assim. Porque quando é muito pequenininho, entendeu? Não tem nem cabe, nem é lógico. Então, assim, se você for ao pé da letra, que é o que muita gente ensina, a gente tem até um especialista aqui, a Kátia, que está concordando com o que eu estou falando, bota o braço para trás. Tem muito pediatra que pede isso. Isso é insano, gente, porque a criança pequenininha ela não vai conseguir fazer isso. É um processo natural da criança. Então, assim... É quando é recém-nascido, né, Sérgio? Tá bem recém-nascido, entendeu? É muito pequenininho e não vai caber o bracinho lá embaixo e pega o mamá, né? Tem um pediatra aqui na live, tem a Kátia que é especialista, vai nos corrigir se estivermos falando besteira. A Kátia já né, concordou aqui. Ainda bem que concordou, viu, Kátia? Então, assim, mas onde é que eu quero chegar com isso, gente? É que cada coisa tem seu momento, sua hora, sua transição. Esse negócio de ficar enchendo criança de pergunta também é um absurdo, são extremos. Porque vi uma palestra lá que tudo você tem que perguntar para o filho. Entendeu? Que tudo o filho vai acontecer de maneira natural. Vai acontecer, tudo é uma parte de transição de acordo com o amadurecimento do seu filho. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco mais disso, porque eu vejo às vezes as pessoas lendo livros e cuspindo teorias sem a vivência disso, entendeu? Então, assim, a gente estudou muito para chegar aqui e falar algumas coisas, não vem do nada, né? Então, assim, e até ter a coragem, que eu não vi ainda se colocar isso, eu já vi uma vez, mas num sentido muito religioso da coisa, é que não, quer dizer, que a disciplina positiva é uma coisa fantástica, tem 90% de coisa muito boa, que nenhuma teoria veio a atender a disciplina, tem 5% que são extremamente difíceis de colocar, porque a gente é humano, imagina, chegar do trabalho, você teve um puta de um problema na empresa, você está com a cabeça quente, aí você vai estar zen budista para pegar seus filhos quebrando a casa. É muito difícil, gente. É muito difícil, né? Então, assim, a teoria é uma coisa e a prática a gente precisa adaptar a outras coisas. E tem essas situações que a gente colocou aqui que precisam realmente se entender que cada coisa é no momento. Dito isso, amor, a palavra está com você. Obrigada. Que bom, obrigada. Você é muito querido. Faltam 9 minutos para acabar a nossa live e agora que eu estou indo para dar Karen, viu? Agora que eu vou para a última, que a gente não falou metade do que a gente combinou que ia falar. O meu marido querido, ele sempre acrescenta muito nas lives, mas vamos lá. Mensagem da Karen de ontem, né? Da última live. A nossa família é o nosso maior tesouro. Olha só, eu achei muito importante porque na live com a Karen ontem, nós falamos muito, e ela enfatizou isso de uma maneira, e eu comungo com esse entendimento da Karen, porque aqui em casa é assim, eu falo porque é assim, a família é a prioridade. Os nossos filhos, a partir do momento que eles nasceram, as nossas filhas aqui, né, Sérgio? A partir do momento que nasceu a Júlia e depois a Beatriz, elas são nossa prioridade. As duas são as nossas prioridades. Então, a partir do momento que você casa e você está constituindo uma família, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? A da Elise e a do Sérgio é a nossa família. Vem trabalho, vem uma série de situações, mas a nossa prioridade é a educação das nossas filhas,
O meu relacionamento conjugal somos nós. Isso é a nossa prioridade. E eu achei muito interessante que a Karen veio, abriu o coração, falou de aula online, eu achei muito legal, a gente deu altas risadas. Então, assim, assista também, porque vale muito a pena. Então, ela deixa essa mensagem, Sérgio. Sérgio, como é que a gente faz? A gente encerra, começa outra só para complementar, porque senão eu não consigo salvar. O que que a gente faz? Help! A gente salva essa e começa outra. E quem quiser é muito bem-vindo para ver, porque é agora que a gente vai começar aí, viu, gente? Pessoal, Salva essa, amor. vocês A gente entra de concordam? novo. Vocês concordam da gente encerrar essa live e ficar mais um pouquinho aqui os dois? Porque tem umas coisas que a gente realmente precisa falar e não deu tempo e uma hora está passando muito rápido e eu fico muito preocupada de não conseguir salvar a live. Tem alguns conhecimentos aqui dos livros atuais que eu estou terminando de ler e é muita coisa legal. Então, pessoal, eu vou encerrar. Sintam-se à vontade para entrar novamente, a gente vai ficar muito feliz. Viu, Sérgio? Eu vou encerrar e começo de novo, tá bom? Tá bom, amor, a gente se vê. Combinado? Beijão para todo Tá. mundo. Vamos entrar lá, tá, gente? Agora que o papo Vamos vai ficar continuar. bom, viu? Vamos continuar já já.